2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 até 17. 2 Timothy 3, verses 10 to 17. Antes de fazermos a leitura, quero que você pense em duas perguntas principais. Before we start reading, I'd like to think about two main things. Como filhos podem alegrar suas mães e seus pais? How can children, sons and daughters, bring joy to their parents? E o que mães e pais deveriam esperar ver em seus filhos para se alegrar? And what should mothers and fathers expect from their children so that they can rejoice? Nessa carta, o apóstolo Paulo está preso, provavelmente sobre o governo do imperador Nero. In the context of this letter, the Apostle Paul is in prison in the Roman Empire, most likely during the reign of the Emperor Nero. Ele está prestes a perder a vida por causa da pregação do evangelho. He's about to lose his own life because he's preaching the gospel. E nessa carta nós encontramos as suas últimas palavras, suas últimas orientações a Timóteo. And in this letter we see his last teachings to his disciple Timothy. Timóteo é um jovem discípulo, um aprendiz, alguém a quem Paulo irá passar o bastão do pastoreio. Timothy is an apprentice. He's a disciple of Paul's, and he's the one that Paul is going to hand the baton off to as Paul departs the earth. Nesse texto, nós vamos encontrar dois conselhos de Paulo, o pai na fé de Timóteo. And in this text, we're going to see two main words of advice that he's going to give to his son in the faith. Conselhos que toda mãe e todo pai deveriam praticar, dar aos seus filhos e que todo filho deveria colocar em prática também. They're words of advice that every mother and father should practice, should teach their kids, and that the kids should listen to and obey. Como filhos podem alegrar suas mães e seus pais? How can sons and daughters bring joy to their mothers and fathers? O que é que mães e pais deveriam esperar ver em seus filhos para se alegrar? And what is it that mothers and fathers should expect of their children so that they in turn can rejoice? Dois conselhos. Two words of advice. Primeiro conselho: First word, siga o exemplo de uma vida piedosa. follow the example of a righteous life. Siga o exemplo de uma vida piedosa. Follow a righteous example. Versículos 10 a 13. Acompanhe comigo a leitura. Verses 10 to 13. Follow along with me. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecution, sufferings. What kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra, the persecutions I endured. Yet the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evil men and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Nós estamos no terceiro capítulo dessa carta, e no começo desse capítulo, nesse capítulo todo, Paulo está dizendo para Timóteo permanecer no Evangelho, não se afastar do Evangelho, não abandonar o Evangelho. We're in the third chapter of this letter from the Apostle Paul, and in the beginning of the chapter, his main message to Timothy is stay true to the gospel, don't abandon the gospel, live it fully. A pergunta é por que nós não podemos, ou Timóteo, e nós também não deveríamos abandonar o Evangelho?
Why shouldn't Timothy, or why shouldn't we abandon the gospel? No versículo 1 desse capítulo, Paulo disse a Timóteo que ele precisa saber que nos últimos dias os tempos seriam difíceis. In the first verse of the chapter, Paul warns Timothy that in the end days there will be very difficult times. Qual o motivo dos dias serem perigosos, ferozes ou selvagens? Why will these days be dangerous and terrible and wild? Versículos 2 a 4 explicam: os homens amarão mais a si mesmos do que a Deus. Verses 2 to 4 explain that men will love themselves more than they love God. E por isso se entregarão a todo tipo de pecado. And as a result, they'll give themselves over to any type of sin. Mas o pior está no versículo 5. But the worst comes in verse 5. Isso estará dentro da igreja. This will happen inside the church. Essas pessoas terão forma ou aparência de piedade, parecerão crentes. Some of these people will look righteous and they will say that they're believers. Mas vão rejeitar o poder da piedade. Não vão demonstrar uma vida transformada. But they're going to reject the power of righteousness and they're not going to demonstrate a faithful witness to Christ. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. A dificuldade dos últimos dias está no fato de termos descrentes afirmando ser crentes. The great difficulty in the end times is that unbelievers will be presenting themselves as though they are believers. Por isso Paulo diz: fuja desse tipo de pessoa. And Paul says to run away from these types of people. Dentro desse tipo de gente, há aqueles que são piores. Among these types of people, there are some that are even worse. Versículos 6 e 7 dizem que havia falsos mestres que se aproveitavam de suas posições para tirar vantagem sobre a congregação. Verses 6 and 7 talk about false teachers who will take advantage of their positions to wreak havoc in the church. Nos versículos 8 e 9, Paulo diz que eles são como James e Jambres, possivelmente os dois magos do faraó, lá naquela história quando Moisés confronta o rei do Egito. Paul will say in verses 8 and 9 that these false teachers will be like Janes and Jambres, who are potentially, we think, the magicians that Pharaoh had when Moses was confronting Pharaoh. Esses homens são resistentes à verdade, têm a mente totalmente corrompida e são reprovados na fé, são descrentes. These men reject the truth, they're completely corrupted, and they're totally unbelievers. E a sua insensatez será percebida por todos, é só deixar o tempo passar. And their foolishness will be witnessed by everyone, just in the passage of time. Então, ao dizer isso, é como se Paulo estivesse alertando Timóteo. So it's as if Paul is warning Timothy. Primeiro, não se iluda com todo mundo que aparece na igreja e que aparenta piedade. Don't be fooled by everyone that's in the church and says that they're righteous or says that they're true believers. E em segundo lugar, não se misture com essas pessoas, especialmente com os falsos mestres. And don't associate with these false teachers and with these false believers. Então a pergunta é: como eu faço isso? But how do I do this? Paulo dá o seu exemplo pessoal. So Paul gives his own personal example. Versículos 10 e 11. In verses 10 and 11. No versículo 10 ele diz: mas você, ou numa versão que nós temos aqui muito comum, tu porém. In verse 10 he says, but you tem seguido de perto. You have followed closely. Um exemplo de fé verdadeira, de piedade verdadeira. An example of true faith, of true righteousness. E você tem percebido duas coisas. And you've perceived two things in me, Paul says. As minhas virtudes, versículo 10. My virtues, in verse 10. E as consequências dela, versículo 11. And the results of my virtues, in verse 11. Quais são as virtudes? Versículo 10. What are the virtues that he mentions in verse 10? O meu ensino, aquilo que eu falo.
my teaching, the things that I say, a minha conduta, procedimento, meu estilo de vida, my way of life, my lifestyle, o meu propósito de vida, objetivo de ministério, my purpose in life, my aim in ministry, a minha vida de fé, as minhas crenças, my faith, my beliefs, a minha paciência, my patience, o meu amor, my love, sacrifício em favor dos outros sacrificial love for others, e minha perseverança, and my perseverance, a minha constância, persistência em pregar o evangelho apesar dos problemas. my persistence in preaching the gospel to others. E isso me levou a ter duas consequências. And this brought two main results. Versículo 11. Verse 11, Perseguições persecutions e sofrimentos. and suffering, Aflições por causa de Cristo. afflictions because of the name of Christ. Timóteo presenciou tudo isso em Antioquia, Icônio e Listra, regiões onde ele se encontrou com Paulo. Timothy witnessed all of these sufferings in Antioch, Iconium, and Lystra, and all the places where Paul was ministering. Mas Paulo diz: o Senhor me livrou de todas elas. But Paul says that the Lord saved me from all of this. Você sabe quem Timóteo era antes de Paulo encontrá-lo? You know what Timothy was before Paul met him? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16, versículos 1 e 2. Open your Bible in Acts chapter 6, chapter 16, verses 1 and 2. Atos 16, 1 e 2. Acts 16, verses 1 and 2. Paulo também chegou a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paul came to Derbe and then to Lystra, where a disciple named Timothy lived, whose mother was a Jewess and a believer, but whose father was a Greek. The brothers at Lystra and Iconium spoke well of him. Esse texto diz que Timóteo, antes de Paulo encontrá-lo, primeiro, era um discípulo, já era crente em Jesus. This text tells us that before Paul met him, Timothy was already a disciple. He was already a believer in Christ. Segundo, ele era filho de uma judia crente, crente em Jesus. And in second place, he was a son of a believer, a Jewish believer. Em terceiro lugar, ele era filho de pai grego, provavelmente um pagão, um descrente. And the third point is that his father was a Greek, probably a pagan. E em quarto lugar, diz que ele tinha bom testemunho. And lastly, he had a good witness, a good testimony. Então, apesar de possivelmente não ter tido um pai crente, Timóteo teve um pai na fé, Paulo. So, although he didn't have his real father, his biological father was not a believer, he had a father in the faith who was Paul. É assim que Paulo o chama, meu filho na fé. And that's what Paul calls him, my son in the faith. Em Paulo, Timóteo pôde ver o exemplo de um homem crente e de um pastor fiel a Deus. And in Paul, Timothy can see a real example of a man of faith. E tem duas aplicações aqui para nós. And we have two applications for us. A primeira é para aquelas que são mães e também para os pais. The first is for mothers and fathers. Aqui nós temos um bom exemplo de como devemos nos comportar como crentes. Here is a good example of how we should behave as believers in Christ. Olhando para o exemplo de Paulo, servir de modelo cristão aos mais jovens. Looking at the example of Paul, we should serve as an example of Christ for those who are younger than us. Começando com os nossos filhos, mas principalmente com filhos de não crentes. Beginning with our own children, but also with those who are not believers. Exemplo no ensino, no caráter, na vida, na família. We should be an example in the things that we teach, in our character, in our way of life, and in our families. Então o desafio para você que é pai e mãe é aproxime-se de jovens. So those of you who are fathers and mothers, come alongside of youth.
of young people. Faça isso com a intenção de investir nessas vidas, trazer eles para perto e ensinar para eles o que é ser um discípulo de Jesus. Do this with intentionality. Come close to them and show them what it means to be a disciple of Jesus Christ. Você pode adotar um filho na fé em uma geração perversa de falsa piedade. You can adopt a son or daughter in the faith in the midst of a perverse generation. A segunda aplicação aqui é para nós, aqueles de nós que são filhos ou netos. The second application is for those of us who are sons and daughters. É esse tipo de exemplo que nós deveríamos buscar imitar. This is the type of example that we should seek to imitate. Mesmo que as pessoas ao seu redor, as mais velhas, talvez sejam diferentes de você, tenham preferências diferentes do que você e sejam pessoas estranhas. Even though the people around you, the older people around you, may be different from you, and they have different customs, and they may even be a little weird. E mesmo que talvez os teus pais tenham falhado em ser um exemplo para você. And even if your own parents have not set the best example for you. Então, na sua juventude, olhe ao seu redor, seja na sua igreja local, seja na vida de outras igrejas. So youth, look for good examples in your own church or in another church nearby. Identifique discípulos maduros e dignos de serem imitados. Identify mature disciples who are worthy of being imitated E caminhe perto deles, and walk closely with them, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. whether within the church or outside of the church. Depois de apresentar o seu exemplo, o apóstolo Paulo faz um contraste entre os piedosos e os perversos. After Paul gives us an example, his own example, he gives a contrast between the righteous and the unrighteous. Nos the perverse. versículos 12 e 13, ele faz duas afirmações. In verses 12 and 13, he gives us two affirmations. Versículo 12 é a primeira afirmação. First affirmation in verse 12, Todos os que querem viver piedosamente em Cristo everyone who wants to live righteously in Christ serão perseguidos. will be persecuted. Ele não disse alguns, He doesn't say some will be persecuted. ele não disse a maioria, He doesn't say most will be ele disse persecuted. todos. He says all will be persecuted. Todo mundo que quiser ser um crente fiel a Jesus, um discípulo fiel a Jesus, será perseguido. Everyone who wants to be a believer, a faithful disciple of Jesus, will be persecuted. E vai sofrer consequências da sua fé cristã exatamente por causa das suas virtudes, como Paulo estava sofrendo. And will suffer the consequences of his or her faith in Christ exactly in the same way that Paul suffered the consequences of his faith. Aqui tem mais um desafio para nós. This presents a challenge for us. A vida piedosa trará desconfortos. The righteous life will bring discomfort. O mundo odeia a Deus The world hates God por causa da sua idolatria, por causa da sua escravidão ao pecado. because of its own idolatry and its own slavery to sin. E por isso odeia quem representa a Deus. And as a result, the world hates those who represent God. Portanto, não se iluda, But don't be fooled. não se assuste, não desanime. Pelo contrário, espere o ódio do mundo. Don't be afraid. Don't be discouraged by the world's hate. Ao mesmo tempo, tome cuidado. But be careful. Se não há pressão do mundo ao seu estilo de vida, tem algo de errado. If the world isn't oppressing you for some reason, there's something wrong. Essa foi a primeira afirmação. Há uma segunda afirmação no versículo 13. This is the first affirmation. The next affirmation is in verse 13. Os perversos e impostores irão de mal a pior. The perverse impostors will go from bad to worse. Enganarão e serão enganados. They will fool and they will be fooled. Paulo está falando dos falsos crentes, dos falsos mestres. Paul's talking about the false believers, the false teachers. A sua vida será marcada pelo engano. Eles vão enganar os outros. Eles vão fingir que são crentes e os outros vão acreditar. Their lives will be characterized by trickery, by deceit. Mas ao mesmo tempo, eles também serão enganados, seja por si mesmos, seja por outros falsos crentes. But at the same time, those imposters are going to be deceived themselves, whether by themselves or by others.
A vida perversa, a vida impostora, é uma farsa, é mentira. The perverse life, the life of an impostor, is a lie. É uma piedade por mera aparência. And it's only righteousness on the outside. No fundo, não há amor a Deus, há apenas amor a si mesmo. On the inside, there's not true love for God, just only love for yourself. É uma vida de engano aos outros, uma vida dupla e ao mesmo tempo uma vida também enganada. A life dedicated to fooling others is a double life, and it's also a life that fools yourself. Será que vale a pena viver uma vida assim? Is it worth living a life like that? Uma vida de mentiras? A life of lies? Como saber se eu sou piedoso realmente ou se eu sou um perverso, um impostor? But how can I know if I'm truly righteous or if I'm just a perverse imposter? Bom, se avalie. Well, evaluate yourself. Você ama mais a Deus ou ama mais a si mesmo? Do you love God more or yourself more? Quem ama mais a Deus tem uma vida piedosa. Whoever loves God first has a righteous life. Quem só pensa em si mesmo, em ter prazer, em ser satisfeito, em ter sua vontade feita, cumprida, ama mais a si mesmo. Whoever seeks his own pleasure, his own satisfaction, loves himself more than God. Esse foi o primeiro conselho em tempos difíceis de religiosidade fingida. This was Paul's first word of advice to Timothy in difficult times. Siga o exemplo de uma vida piedosa. Follow the example of a righteous life. Você é um exemplo? Are you an example? Você segue um exemplo assim? Do you follow an example like that? Segundo conselho: Second word of advice. permaneça na fé e na prática da palavra. Remain in your faith and in the practice of the word of God. Permaneça na fé e na prática da palavra. Remain in your faith and in the practice of the word of God. Versículos 14 a 17 de 2 Timóteo 3. Verses 14 to 17. Chapter 3, 2 Timothy. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed, and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Nesses versículos, Paulo se utiliza de duas formas para se referir à palavra de Deus. In these verses, Paul uses two different forms to reference God. A primeira forma é apresentada nos versículos 14 e 15. The first type is used in verses 14 and 15. Ele chama a palavra de Deus de as sagradas letras. He calls the Word of God the holy letters. Perceba no versículo 14, apesar de estar rodeado por perversos e impostores dentro da igreja, in verse 14 he says, despite the impostors and the perverse ones in the church, Paulo diz: tu, porém, quanto a você, permaneça naquilo que você aprendeu e naquilo que você acredita firmemente. But you continue in what you have been taught and in what you have believed. Continue firmly. Sabe quando o técnico manda você ficar na zaga? You know when the coach tells you to go play on defense E você sai correndo igual um louco pro ataque? and you take off running for the attack? Não é isso que ele está mandando fazer. This is not what the coach is telling you to do. Ele está dizendo: permaneça na sua posição. He's saying stay in your position. Essa é a sua função.
This is your role. Fique onde você está. Stay where you're supposed to be. Continue aí. Stay there. Continue aonde? Stay where? Naquilo que você aprendeu In what you have learned e que você crê. and in what you believe. Sabendo de quem você aprendeu isso. Knowing from whom you've learned it. O que será que Timóteo aprendeu e no que ele cria? But what is it that Timothy learned and has believed? E de quem foi que ele aprendeu essas coisas? And from whom did he learn it? Será que foi de Paulo? Did he learn it from Paul? Não, não foi, porque quando Paulo o encontrou, ele já era crente. No, it wasn't Paul, because when Paul met him, Timothy was already a believer. Ele já tinha bom testemunho. He already had a testimony, a good testimony. Então, isso significa que as crenças e as convicções de Timóteo foram ensinadas por alguém antes dele conhecer Paulo. Which means that his beliefs were taught by someone before Paul met him. Olha o que diz o versículo 15. Look at verse 15. Desde a infância você conhece as sagradas letras. Since your childhood, you've known the Holy Scriptures. A palavra traduzida por infância aqui é a tradução de um termo grego que significa um bebê na barriga ou um recém-nascido. The word that Paul uses for infancy here is a Greek word that means from within the womb or a newborn. Sabe o que Paulo está dizendo? You know what Paul is saying? Que Timóteo ouviu as sagradas letras, a palavra de Deus, desde pequeno, desde que era um neném. He's saying that Timothy has heard the Holy Scriptures ever since he was a little baby. E houve um momento em que ele creu nisso. And there came a time in which Timothy put his faith in this. A pergunta é: quem foi que falou da palavra de Deus para ele desde a barriga? So who was it that spoke to Timothy since he was in the womb? Paulo já deu essa resposta no capítulo 1, versículo 5. Paul already gave this answer in chapter 1, verse 5. Acompanhe a leitura do texto, capítulo 1, versículo 5. Check it out in chapter 1, verse 5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou certo de que habita também em você. I've been reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I'm persuaded now lives in you also. Timóteo não aprendeu a palavra de Deus na igreja ouvindo de um pastor. Timothy didn't learn the word of God in church or from a pastor. Não foi um líder de grupo de discipulado que ensinou a palavra de Deus para ele. It wasn't a discipleship group leader who taught him the word of God. E muito menos o seu pai, porque nem cristão talvez ele fosse. And it wasn't even his dad, who most likely wasn't a believer. Timóteo aprendeu a palavra de Deus de duas mulheres. Timothy learned the word of God from two women. Primeiro da sua mãe, First from his mom, apesar de talvez ter um pai descrente. despite the fact that his father wasn't a believer. E em segundo lugar, ele aprendeu da sua avó. And in second place, he learned it from his grandmother. Não há citação do avô, talvez o avô também fosse descrente. There's no mention of his grandfather. Perhaps his grandfather was not a believer either. E apesar daquele ditado que nós temos, não sei se temos lá nos Estados Unidos, de que avô e avó só serve para estragar o neto. and he learned from his grandmother, despite the saying that we have. I don't know if this exists in the United States, but grandparents only serve to spoil their grandchildren. Não, avós e avós não servem para estragar os netos. No, grandmothers and grandfathers don't exist to just spoil and ruin their grandchildren. Olhe para o exemplo dessa avó. Look at the example of this grandmother. Ela servia para pregar a palavra de Deus para Timóteo. She was used to preach the word of God to Timothy. Tem duas aplicações para nós aqui de novo. There are two more applications for us from this. A primeira é para as mães e avós e para os pais também. First, for the mothers and grandmothers who are here, but also for the fathers. O maior ministério de uma mãe, de uma avó, de um pai, de um avô, The greatest ministry of a mother, a father, a grandmother, a grandfather não é na igreja, não é ter uma carreira de sucesso, não é ser líder em todos os ambientes onde passa. is not serving in the church. It's not having a great career. It's not being a great leader in everywhere they go. É ensinar as sagradas letras aos seus filhos e netos. It's teaching the Holy Scriptures to their children and grandchildren.
Não importa se o seu cônjuge é crente ou não. It doesn't matter if your spouse is a Christian or not. Você pode pregar a palavra de Deus, as sagradas letras, para o seu bebê enquanto ele está na sua barriga. You can preach the word of God to your baby even while it's in your womb. Paulo diz que Timóteo lembrava disso desde essa época. Paul says that Timothy remembered this ever since he was a child. Ele sabia das sagradas letras porque desde pequenininho a sua mãe falava e a sua avó também falavam da palavra de Deus para ele. Timothy knew the word of God because he had heard it since he was a little child from his mother and his grandmother. Isso significa que o seu filho também pode se lembrar da palavra quando crescer. This means that your child can also remember the word of God. Timóteo não era especial, Timothy wasn't special. era como nós. He was like us. Então você como mãe, como avó, como pai, como avô, persevere mesmo em meio às dificuldades. So parents and grandparents, persevere in teaching the word of God despite the difficulties. Mesmo diante do cansaço, mesmo diante da resistência do seu marido ou a oposição da sua família, continue. Despite your own exhaustion, despite the opposition of others in your family, continue to preach the word of God. A segunda aplicação aqui é para aqueles que são filhos, netos, ainda não se casaram, não saíram de casa. And the second application is for children, grandchildren, and those who haven't left their parents' home yet. E aqui eu me dirijo até aos pequenininhos que estão entre nós. And this even applies to the little ones who are in our midst. Acorda ele aí. Wake up. Ok, acordou. Okay, wake up. Woke up. Permaneçam naquilo que vocês viram e ouviram de crentes piedosos. Continue following what you have heard and seen from righteous, true believers. Sabe esse tio, essa tia, seu pai, sua mãe, que são mais velhos e parecem serem chatos, que ficam falando da palavra de Deus o tempo todo para vocês? You know your annoying parents and aunts and uncles that keep talking about the word of God to you all the time? Eles falam isso porque é importante. They do this because it's important. Disso depende a sua vida e a sua eternidade. They want the best for you and for your integrity. De nada adianta você ouvir a palavra de Deus, mas não crer na palavra de Deus. But it doesn't do any good to just hear the word of God and not believe it. Se os seus pais são crentes, se os seus avós são crentes, te levam para a igreja, pregam para você, a salvação deles não garante a sua salvação. Even if your parents or your grandparents preach the word of God to you and take you to the church, their salvation doesn't guarantee your own salvation. Você precisa crer. You need to have faith. E para crer, também você precisa ouvir. But to have faith, to believe, you have to hear. Por isso que as crianças estão aqui com a gente agora. And that's why we have little kids in our midst. Então, você que ainda é filho, talvez ainda é criança, valorize o ensino da palavra de Deus. So you who are children or are still living with your parents, value the time that they're teaching you the word of God. Eu sei que é difícil, às vezes o tio aqui é chato. I know it's not easy. I know that sometimes it's annoying. Mas tem interesse por isso. But try to have an interest. Try to take an interest in it. Se aproxime da palavra. Dive into the word. Disso depende a sua eternidade. Your integrity depends on it. Por que é que nós faríamos isso? Why would we do this? Por que mães e avós e pais pregariam as sagradas letras aos filhos? Why would parents and grandparents preach the word to their Porque filhos children? deveriam ouvir essa palavra e crer nela. Porque filhos e netos deveriam ouvir essa palavra e crer nela. And why should children and grandchildren listen when they teach the word of God? Olha o final do versículo 15. Look at the end of verse 15. As sagradas letras são capazes de nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. The Holy Scriptures can make us wise and able to receive salvation in Jesus Christ. Essa palavra é capaz de nos preparar para conhecer o evangelho da nossa salvação e nos levar a crer nessa mensagem. The Word of God has the power to give us faith and to help us to believe in salvation in Christ. Isso significa que se você é mãe, se você é pai, avô, avó, This means that if you're a parent or a grandparent, se você não anunciar a palavra, as sagradas letras aos seus filhos e netos, if you
if you proclaim the word of God to your children and grandchildren, eles continuarão perdidos. they could continue to be lost. Mesmo que talvez eles sejam cheios de educação, cheios de presentes, tenham muito carinho e amor dentro de casa. Even if they have good behavior and you have a lot of love, you demonstrate a lot of love. Eles vão viver comportados e talvez até confortáveis nesse mundo, mas no final da história vão para o inferno na eternidade. If they have good manners, they might be well behaved, they might treat others well, but without salvation, they're still going to hell. Então, no seu ensino da palavra de Deus aos seus filhos, o seu objetivo não é só produzir conhecimento da Bíblia. So your objective in teaching the Word of God isn't just to produce knowledge Ou o melhor comportamento do seu filho. or better behavior. O seu objetivo é conduzir o seu filho ao Salvador. Your objective, your aim is to guide your child or your grandchild to salvation in Christ. A maior necessidade do seu filho não é obediência, por mais que às vezes pareça isso. Your child's greatest need isn't obedience. É salvação. It's salvation. E em relação àqueles que são filhos e netos, And for those of you who are sons and daughters and grandchildren, se você tem um lar onde há a pregação da palavra, if you are in a home where the Word of God is taught, se você ouve o evangelho, se você ouve da salvação da boca dos seus pais ou dos seus avós, if you hear the Word, if you hear the gospel from your parents, grandparents, and relatives, valorize mais isso do que o luxo. value this even more than wealth. Isso vale muito mais do que os bens, os presentes, os brinquedos que os seus amigos têm. This is worth much more than the presents and the love that they can give you. Vale muito mais do que o conforto nessa terra. It's worth much more than comfort on this earth. Se os seus pais pregam a palavra de Deus a você, If your parents preach the Word of God to you, ouça eles. listen to them. Se eles não pregam a palavra de Deus a você, If they don't preach the Word of God to you, busque estar perto de lares que façam isso. try to find someone who is following God. E no futuro, quando você tiver a sua casa, a sua família, And in the future, when you have your own family, imite esses lares que pregam a palavra de Deus. imitate those who are teaching the Word of God. Essa é a primeira forma com que Paulo chama a palavra de Deus, as sagradas letras. This is the first way in which Paul refers to the Word of God, the Holy Scriptures. A segunda, ele chama de Escritura. Versículos 16 e 17. In second place, in the second way that he refers to them is the Scriptures in verses 16 and 17. Novamente, nós vemos duas afirmações aqui. Again, we see two more affirmations. A primeira afirmação está no versículo 16. The first one is in verse 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. All Scripture is inspired by God. Na época, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. At that time, Paul is referring to the Old Testament. Futuramente, também está abarcando o Novo Testamento. And in relation to the future, it would include the New Testament. Toda Escritura é inspirada por Deus. All Scripture is inspired by God. Essa palavrinha inspirada This little word, inspired, significa means soprada. breathed. É o hálito de Deus. It's the breath of God. É como se Ele estivesse respirando quando lemos essas palavras aqui no nosso ouvido. It's as if God was breathing onto us as we're listening and reading His Word. E porque ela é inspirada, essa palavra é útil. And because it's inspired, His Word is useful. Ela é proveitosa, It's valuable, ela é benéfica para nós. and it's beneficial for us. Qual é a sua utilidade? What is its usefulness to us? Duas. A primeira está no versículo 16, na primeira parte do versículo 16. The first point is in the first part of verse 16. A Escritura é útil para nos instruir na fé ou na crença.
Scripture is useful for teaching us in our faith and in our beliefs. Isso está presente nas duas primeiras palavras que Paulo cita aqui. This is in relation to the first two words that Paul used. Ele fala que a palavra é útil para o ensino, He says that the word is useful for teaching, a instrução, a doutrina, instruction, for teaching doctrine, e também para a repreensão. and also for rebuking. Isso significa reprovar ou refutar um erro doutrinário. This is to reprove or to refute doctrinal errors. O que Paulo está dizendo aqui é, por ser a palavra de Deus, a Escritura, primeiro, nos mostra o que nós devemos crer a respeito de Deus. He's saying that the Scriptures teach us what we should believe in relation to God. O que devemos crer a respeito do mundo, de nós mesmos, do pecado, da salvação. What we should believe in relation to the world, ourselves, and sin, and our need for salvation. E ao mesmo tempo também mostra o que não devemos crer, o que é o falso ensino, as heresias, a falsa doutrina. But the Scripture also shows us what we shouldn't believe and how to identify false teaching and false doctrine. Isso significa que sem a Escritura não há verdade objetiva. This means that without Scripture, there isn't objective truth. Nós não temos segurança sobre o que crer. We don't have security about what to believe. Se você participa de uma igreja onde não há pregação da palavra, como você vai saber o que deve crer? If you participate in a church that doesn't preach the Word of God, how are you going to know what to believe? Se você não lê a palavra de Deus diariamente, como você vai saber o que deve crer e o que não deve crer? And if you don't read the Word of God on a daily basis, how are you going to know what to believe or not believe? A Escritura é útil para nos instruir na fé ou na crença. Scripture is useful for instructing us in our faith and in our beliefs. Mas em segundo lugar, ela é útil para nos instruir na prática. But in second place, it's useful for teaching us how to practice our faith. As próximas duas palavras que Paulo usa no versículo 16 mostram isso. The next two words that he uses in verse 16 teach us how to do this. Correção significa corrigir uma falta, reformar uma atitude. Correcting means to change someone's way of life, to change an attitude or a practice. E educação na justiça significa um treinamento, uma disciplina naquilo que é certo. And training in righteousness means to show someone what is right and what is truly righteous. Vamos pensar em futebol aqui. Let's talk about soccer. A Escritura serve para nos instruir na fé ou na crença. The Scriptures serve to teach us about our faith and about what we should believe. Isso tem a ver com a teoria, This has to do with theory, como o jogo funciona, how the game works, qual é o posicionamento de cada um, how everyone should be positioned, o que cada um deve fazer na hora do jogo, what each position should do during the game, qual é a tática que o técnico passa. what tactics the coach is going to use. A Escritura nos serve para mostrar o que é que nós deveríamos crer, o que é que deveríamos fazer quando estivermos em jogo. The Scriptures teach us what we should believe and what we should be doing during the game. O jogo é a vida, The game is life. mas nós não podemos ficar apenas na teoria, porque há uma hora em que o jogo acontece. But we can't just stick with theory because there's a time in which the game actually really happens. Então a Escritura serve também para instruir a nossa prática. So the Scripture is also practical. It teaches us how to live practically. Ela vai mostrar como devem ser os nossos movimentos na prática. It's going to show us how we should move in practice. Como você vai chutar a bola, How to kick the ball, cabecear, how to head the ball, marcar. how to guard a guy. É isso que a Bíblia vai fazer conosco. This is what the Scripture wants to do for us, with us. Você vai saber o que deveria fazer, You're going to know what you should do, e quando tiver diante da situação, and when you're in that situation, ela vai te ensinar sobre o que fazer naquele momento. Scripture's going to teach you what you should do in that Nós situation. precisamos das duas coisas. We need both things. A crença correta, The proper belief que vai gerar uma prática correta. that's going to generate a proper practice. Por meio da Escritura, Deus confronta os nossos pecados. Through Scriptures, God confronts our sin. Ele corrige o movimento errado que estamos fazendo. He corrects our wrong movements. E então nos mostra o que deveríamos estar fazendo. And He shows us what we should be doing. Como viver de forma piedosa. How to truly live righteously. É como se o técnico fosse à frente e fizesse o movimento para nós. It's as if
our coach was in front showing us what we ought to be doing. E ele diz, é possível, é só fazer isso aqui. He says it's possible. Just do this. Jesus nos capacita a isso. Jesus enables us to do this. Mas sem a Escritura, But without Scripture, cada um segue Jesus do seu jeito. everyone just follows Jesus in their own way. Sem a Escritura, nós não sabemos o que é pecado e não sabemos o que deveríamos estar fazendo. Without Scripture, we don't know what is sin, what is truly sin, and we also don't know what we should be doing. Então nós vamos viver, cada um conforme a imagem que criou de Jesus na sua cabeça. So then, if we don't follow Scriptures, then we're just going to be following some image of Jesus that we have in our own heads. Alguém diz para você, você não devia estar fazendo isso. Somebody could come to us and say, you shouldn't be doing this. Deus não se agrada desse pecado. Deus o quê? God doesn't like that sin of yours. Mas aí você vai dizer assim, não, mas o Deus que eu conheço gosta desse tipo de coisa. But then you could just say, well, but the God that I know likes this kind of thing. Porque o Deus que você conhece ou que crê está só aqui, não está na Escritura. Because the God that you're really believing in is just in your head. He's not the true God of the Scriptures. Então tem duas aplicações para nós aqui nesse versículo. So there are two more applications for us in this verse. Deus está interessado tanto na nossa crença, God is interested not only in our belief, quanto na forma com que nós nos comportamos. but also in our behavior. De nada adianta ter um e não ter o outro. It's not worth it to have one and not the other. O que você sabe e crê, você deve colocar em prática. What you know and believe, you need to put into practice. A segunda aplicação é de que nós só vamos encontrar a crença e a prática corretas na Escritura, em nenhum outro lugar. The second application is that we're going to find the proper belief and practice in the Scriptures and nowhere else. Livros, teólogos, pastores, professores, Books, theologians, pastors, professors, conselheiros, terapeutas, psicólogos, counselors, therapists, psychologists, e até denominações and entire denominations só vão ser úteis de verdade are only going to be truly useful se servirem para nos explicar melhor o que a palavra de Deus ensina. if they help us better understand what the Word of God teaches. Porque entre todos os conselhos e opiniões deste mundo e a Bíblia, Because between all of the advice that the world can give us and what the Bible can teach us, fique com a Bíblia. stick with the Bible. A segunda afirmação para fechar o texto The next affirmation to close the text está no versículo 15. is in verse 17. 17. A Escritura é útil The Scripture is useful a fim de que o servo ou a serva de Deus seja, so that the servant of God could be primeiro, perfeito, perfected, completamente maduro, perfectly mature, e segundo, perfeitamente habilitado, and perfectly equipped, capaz de realizar toda boa obra. capable of realizing all good works. Os falsos mestres e falsos crentes não conseguem fazer isso. The false teachers can't really do this. Isso significa que, sim, é possível sair de uma vida de falsa piedade. This means that it's possible to leave a life of false righteousness. Se talvez a sua vida é marcada por uma aparência religiosa, mas no fundo você ama mais a si mesmo do que a Deus, If your life is characterized by the appearance of righteousness and faith, but inside you really love yourself more than God, e isso é percebido porque você se inunda no pecado e não faz força para sair do pecado. this is evidenced by the fact that you are immersed in sin and you're unable to get out of sin. É possível sair desse estilo de vida But it's possible to leave this lifestyle e se tornar um verdadeiro servo de Deus, and become a true servant of God, capaz de viver de forma santa e serva a Deus. able to live a holy life for God. As sagradas letras, a Escritura nos mostram o caminho. The Holy Scriptures show us the path, Jesus Cristo. Jesus Christ. Se nós estudarmos a Escritura, se nós crermos nessa mensagem, nós vamos ser conduzidos a Jesus. If we study the Scripture and if we believe it,
then we'll be guided to E Christ. Jesus é capaz de salvar qualquer um. Jesus is able to save anyone. Se há verdadeiro arrependimento, If there's true repentance, Jesus pode salvar até mesmo você. Jesus can even save you. E não só pode te salvar, como pode te capacitar And he can not only save you, but he can equip you a praticar toda boa obra, to practice all good a works, consertar todos os estragos que você causou até hoje, to fix all of the problems that you've caused up until today, a ser um testemunho do poder de Deus onde você está. to be a witness of the power of God wherever you go. Mas isso também significa que servos de Deus não realizam toda boa obra, a obra de Deus nesse mundo, à sua própria maneira. But this doesn't mean that the servant of God accomplishes good works just in any old way. Eu e você só vamos aprender a servir a Deus se tivermos as ferramentas corretas. We're only going to learn to serve God if we have the right tools. Como é que você se comporta tendo um ministério nas mãos? How do you behave when you're responsible for ministry? Seja na cozinha, seja num estacionamento, seja no oferecer um prato de comida a um necessitado. Whether you're serving in the kitchen or in the parking lot, or whether you're serving a meal to someone who's in need. Como vai ser o seu comportamento enquanto você faz isso? How should you behave while you're doing these things? Você só vai encontrar ferramentas para saber na Escritura. You're only going to find the answer to how you should behave in the scriptures. Você não vai encontrar a maneira certa de servir a Deus e as pessoas desse mundo na sabedoria do mundo. You're not going to find the answer to how to serve God and how to serve the world in the world's wisdom. Não é porque você faz essas coisas na sua empresa, na faculdade, porque você lidera dessa forma, porque você se comporta assim na sua casa, que você está servindo a Deus. You're not serving God simply because you're a big shot in a company, or you're serving out in the community, or you're even serving here in the church. Você precisa reaprender como é que se serve, e você faz isso olhando para a Escritura. You need to relearn how to serve, and you can only learn this from the scriptures. Então se aprofunde nesse livro. So dive deep in this book. Leia esse livro, devore, ame essa palavra, viva essa palavra. Read it, love it, devour it. Quanto mais você fizer isso, mais capaz você vai ser de abandonar o pecado e de viver para Deus. The more that you do this, the more that you're going to be capable of leaving behind a life of sinfulness and following God. Como filhos podem alegrar suas mães e seus pais? How can sons and daughters please their parents? O que é que mães e pais deveriam esperar verem seus filhos para se alegrar? And what should mothers and fathers expect to see in their children? Não é ganhar o mundo inteiro, Not to gain the world, ter uma boa carreira, or have a good career, uma boa casa, or a nice house, uma boa educação. or a good education. Essas coisas são importantes, These things are important, mas não são a mais importante. but not the most important. 2 conselhos. 2 words of advice. Siga o exemplo de uma vida piedosa Follow the example of a righteous life e permaneça na fé e na prática da palavra. and continue in the faith and practice of the word of God. Você que é filho e neto e está ouvindo essa palavra, você tem dado esse presente para sua mãe? You who are a son or grandson, have you given this present to your mother or grandmother? De nada adianta vir nessa data com um buquê de flores e caixa de chocolate. It's pointless to come on this day, Mother's Day, and give chocolates and flowers. Tirar uma selfie com a sua mãe e postar nas redes sociais dizendo como eu amo minha mãe. Take a selfie with your mom and post on social media. Look how much I love my mom. Se você não é alguém que busca ser piedoso, If you're not someone who seeks to be truly righteous, se você não continua na fé e na prática da palavra, if you don't continue in your faith and in the practice of the word, mas também isso desafia vocês que são mamães e nós que somos pais. but this also presents a challenge to those of us who are mothers and fathers. Se os nossos filhos fizerem isso, vão nos alegrar, porque estarão alegrando a Deus. If our children are doing this, if they're practicing their faith, then we should rejoice because they're pleasing God. Mas será que eles têm visto o exemplo em nós? But are they seeing this example in us? Somos pessoas que seguem o exemplo de vidas piedosas. Are we people who follow righteous examples? Nós nos submetemos ao presbitério, ao pastoreio de nossas igrejas.
Do we submit to the leadership or the pastoral leadership of our churches? Nós imitamos crentes saudáveis e maduros na fé? Do we imitate healthy, mature believers in Christ? Nós somos um exemplo assim para os jovens? Are we an example? Are we a mature example for others who are younger in the faith? E nós somos pais e mães, avós e avós que se debruçam nas Escrituras? And are we mothers, fathers, grandmothers, grandfathers who study the Scriptures diligently? Nossos filhos e netos, vez ou outra, nos veem lendo esse livro? Do our children and grandchildren see us reading the Scriptures? O quanto tempo você passa com a Escritura? How much time do you spend with the O Scriptures? seu filho vê isso. Your children see this. Ele aprende o que é importante olhando para o seu exemplo. They learn what's important by seeing your example. Se você passa mais tempo da sua vida na frente de uma televisão, If you spend more time in your life sitting in front of a television, ou com seus amigos, ou passeando por aí, or with your friends, or just hanging out, eles vão entender que isso que é importante. they're gonna see that that's what's most important. Mas se você tem tempo de qualidade com a Escritura, But if you spend quality time with the Scripture, se você lê e chora ao ler essas palavras, e ele percebe isso, and if you read the Scriptures, and if you get emotional reading the Scriptures, they're going to perceive this. e se você pratica o que está lendo, And if you practice what you're reading, certamente esse é o maior exemplo que o seu filho pode ter na vida. this is certainly the best example that you can give to your children. Nesse Dia das Mães, On this Mother's Day, que como filhos, as children, venhamos a dar esse presente para as nossas mães. let's give this present to our mothers. E como mães e pais, And as mothers and fathers, venhamos a ser exemplo disso para os nossos filhos e netos. let's be an example of this for our children and grandchildren. Amém? Amen? Vamos orar? Let's pray. Querido Deus, nós te agradecemos pela sua palavra. Lord God, we thank you for your word. Agradecemos porque o Senhor tem conselho para tudo nessa vida. We thank you that you have advice for us for everything in this life. E agradecemos em especial por esses dois conselhos. And we thank you for these two words of advice that we've heard. Pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nós We pray that you would have mercy on us, Lord, e nos capacite a sermos um exemplo de crentes piedosos, and equip us to be righteous examples of faith, para que os mais jovens possam imitar so that younger ones can imitate us, e que também sejamos crentes fiéis à palavra e que praticam o que aprendem. and that we can be faithful believers following your word and practicing your word, Para que assim os nossos filhos e netos tenham um padrão a seguir. so that our children and grandchildren can have an example to follow. Porque esse mundo, e talvez até dentro da igreja, há inúmeros maus exemplos. Because there are numerous bad examples in the world and even sometimes in the church. Então nossos filhos precisam pelo menos ter um ou alguns exemplos positivos. And youth need at least one good example to follow. E a minha oração é por aqueles que são filhos ou netos, We pray for those who are children or grandchildren, é que apesar da diferença de idade e de geração, that regardless of the difference in age between the generations, venham a dar ouvidos à palavra de Deus na boca de seus pais e avós. they would listen to the word of God from their parents and grandparents. Que queiram imitar crentes piedosos ao invés dos exemplos negativos que temos nesse mundo. And that they would desire to follow the righteous examples around them and not the negative examples. E que eles também entendam e creiam na sua palavra, porque de nada adianta os pais crerem, mas os jovens se apoiarem na fé dos pais. And that they would understand and believe in the word, because it's not enough for just their parents or grandparents to believe in the word. E que essa palavra transforme a vida deles. And that this word would transform their lives. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen.